Bom dia, meus amores! Nosso primeiro ano aqui, Sabadão com Biologia, hein? Sabadão no canal Educação, dando um Ctrl+C e um Ctrl+V na quarta-feira, né? Então, bom dia nessa manhã de quase quarta, de novo, né? A gente tá aqui no sábado para fazer aquela revisãozinha marota para a gente bater um super papo aqui sobre genética, inclusive, né? Essa parte da ciência biologia que a gente tem estudado, a gente tem compreendido desde quando ela surgiu com os primeiros estudos lá de Mendel, não é verdade? Compreendendo os fatores que levam à hereditariedade, os mecanismos, e aí hoje a gente veio para cá para revisar, né? Então, quando a gente fala de genética, a gente fala de hereditariedade, né? De informações que passam de uma geração para outra dentro dos grupos de seres vivos. Mas essa informação, professora, que informação é essa? São as informações, as configurações básicas de cada ser vivo, de cada espécie, né? Então, quem é que vai levar essa informação? Hoje nós sabemos que quem leva essa informação é o DNA. Né? Então, a gente tem, na verdade, um grupo de substâncias, de moléculas que fazem parte da transmissão dessa informação. São elas o DNA, o principal, o mais, não é que seja o mais importante, mas ele é o principal porque no DNA estão todas as informações. Inclusive, parte da informação para se produzir a outra molécula que é ultra importante, que é o RNA, certo? E esse RNA tem o código que vai servir para a produção, para a síntese de proteínas. Então, a gente tem essas três macromoléculas, né? Macromoléculas porque são moléculas gigantescas, são enormes, são chamadas até de polímeros, né? Que na química é um conceito que é dado para moléculas muito grandes. Então, são polímeros biológicos funcionais que carregam a informação genética de uma geração para outra dentro de cada espécie, não é? Então, a galera que está aí em Eliseu Martins, em Juazeiro do Piauí, em Lagoa de São Francisco, a Lurdinha que está nos assistindo, a Zilma, bom dia, bem-vindas à nossa aula de Biologia. Quem chegou aqui, a Evelyn, bom dia, Evelyn, que está aqui pelo nosso chat, já vou deixando aqui meu bom dia, enquanto a gente vai conversando ainda sobre essas três estruturas, né? Então, esse material genético, DNA, RNA e proteínas, são a trinca, né? A trinca necessária para que a gente consiga passar essas informações adiante. E a gente vai vendo no estudo da genética, da biologia molecular, a estrutura, né, do que é formado cada um deles, como é que eles se formam, quais são os processos que fazem, por exemplo, com que o DNA se duplique? Replicação. O processo onde o DNA serve de molde para produzir RNA? Transcrição. O processo onde o RNA que foi produzido a partir do DNA serve como código para serem criadas proteínas é a tradução. Então, a gente tem replicação, transcrição, tradução como três processos básicos, né? Isso é o que a gente chama de dogma, o dogma da biologia molecular, os três processos principais da biologia molecular. Isso é massa demais, galera, porque só quando a gente compreende isso, a gente vai entendendo, por exemplo, a fundo, né? Hoje que já se conhece, por exemplo, o genoma completo de um ser humano, que já se conhece todo o processo de replicação, as enzimas que são utilizadas, né? As polimerases, as topoisomerases, todas as enzimas que são necessárias para duplicar o DNA, para fabricar RNA e para produzir proteínas, tudo isso já é muito bem conhecido pela ciência. Quando se conhece isso nos humanos e em outros seres vivos, como nos micro-organismos, algumas bactérias, galera, daí para frente foi só trabalhar com tecnologias novas, né, de engenharia genética. E essa engenharia genética é justamente o que nós estávamos estudando durante essas últimas 2 semanas, não foi?
Não foi, galera? Olha, tem um polo aqui de Teresina, meus vizinhos, meus amores. Bom dia e bem-vindos, tá bom? Vão dando um alô aí no chat, gente. Por favor, vamos nos comunicando aqui, senão a aula não anima, não. Cadê o povo de Eliseu Martins? Manda um alô aqui para a professora, diz se o áudio tá ok, se tá funcionando. Cadê o professor e a professora da mediação? Vão colocando aqui o bom dia, o nome, né? Vão se apresentando também, para a gente ir batendo esse papo. E aí, claro, né? Fiquem à vontade para a gente também ir se comunicando em relação às dúvidas, tá? Hoje é uma aula de revisão, né não, Caio? Caio Santos, bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje, do sábado, né? Então, olha só, a gente está falando aqui de DNA, de RNA, de proteína, dos processos que fazem uma coisa se transformar, produzir a outra. E aí, a gente começa a entender que quando a gente entende bem esses processos, a gente começa a entender que há como avançar. Tem como a gente avançar no estudo da engenharia genética. Hoje em dia, sabe o que é que pode ser feito? Eu posso misturar um gene de interesse meu, que está no animal, e botar numa planta. Eu posso fazer isso. O nome disso é transgenia. E a gente até fez uma atividade aqui. Estamos, aliás, fazendo uma atividade aqui. Qual é a atividade que eu deixei para vocês fazerem? Procurar na cozinha de casa produtos transgênicos. Os produtos transgênicos vão ter um triângulo no rótulo, na embalagem, amarelo com um T dentro. Ele é assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Ó, o produto transgênico, ele é um triângulozão, ó. Às vezes é um triângulozinho, ele é bem pequenininho lá nas embalagens. Dentro desse triângulo, a gente tem um T de transgênico. Isso aqui tá na embalagem lá. Tá massa do flocão de milho, tá lá no óleo de soja, porque a soja é transgênica, o milho é transgênico. Em alguns produtos que tem trigo, né, que tem glúten, a gente vai observando que eles estão cada vez mais presentes na nossa rotina, não é verdade? E aí alguns dos nossos alunos já fizeram a atividade, já tiraram a foto e já mandaram para mim pelo Instagram. E eu estou organizando um post para mostrar com as fotos de vocês como esses transgênicos estão presentes, né, na nossa rotina já. Então, a transgenia é um dos tipos de técnicas que existem para dar engenharia genética, né? Alô, galera de Altos, Buriti dos Montes, bem-vindos, bom dia, viu? Então, isso é uma das coisas que é feita. A gente faz teste de paternidade pela técnica do PCR, né? Então, a gente tem, olha minha gente, tem uma pessoa com um nome muito esquisito aqui no nosso chat, eu não vou conseguir pronunciar esse nome. Ex-Nissum, de novo, então deve ser Nissum, se for o miojo com, como era ontem, miojo com pão, era uma coisa assim, que tinha uma pessoa escrita. Olha, vocês botam cada nome aqui que eu fico louquinha, esquece. Esquece não, não vou esquecer disso. Então, a gente está falando da engenharia genética. Então, a gente, por exemplo, quando compreende a biologia, a forma como vivem os organismos, né? A gente, pronto, Nissum, igual miojo, adorei. Fechado, tá combinado, é assim que a gente vai se tratar, miojo. Ó, se eu sei como um vírus funciona, esse vírus ele é um pirata, ele vai entrar na célula, saquear o metabolismo da célula e fazer ela trabalhar para ele, o cara é folgado, né? E aí, se esse vírus já é um parasita obrigatório, ele vai entrar na célula, vai injetar o DNA dele na célula, e aí esse DNA dele vai se misturar com o DNA da célula. Aí a galera da engenharia genética, ó, já sei. Por que a gente não pega um vírus, bota genes que são interessantes para a gente no DNA dele e manda ele ir lá naquela célula, jogar esses genes que eu quero para a gente fazer uma alteração lá no gene da célula? Faz desse jeito, vocês sabiam? Então, existem tecnologias. Então, ontem, na nossa aula de sexta-feira, a gente falou da tecnologia do DNA recombinante. E essa tecnologia traz essas informações, né? Traz essas coisas que acontecem naturalmente,
mas a gente consegue fazer em laboratório com que esse processo que é natural seja do jeitinho que a gente precisa. A gente viu que as bactérias, por exemplo, elas têm umas enzimas, né, que são chamadas de enzimas de restrição. Essas enzimas, elas vão cortar, pedaços do DNA em lugares específicos, no lugar lá certinho que tá, e aí isso também pode servir para fazer alterações no DNA, gente. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Então é muito massa quando a gente começa a compreender. Caramba, professor, então é para isso que se estuda biologia? Também se estuda biologia para isso também, porque a genética ela traz, né, ferramentas importantes, técnicas importantes que vão trazer avanços para a gente, que é humano, mas também para os outros seres vivos, né? A gente pode falar de várias coisas aqui de genética, utilizada na biologia da conservação, né? Para se conseguir guardar, por exemplo, existem bancos de germoplasma, né? Então, se guarda o material genético de algumas plantas a partir das sementes. A semente está lá, ó. O chipzinho biológico que você bota no chão e cresce uma planta gigante. Vocês nunca se invocaram com isso? Eu já. Meu Deus, como é que pode? Você pega um carocinho desse tamanho, bota na terra e ele se vira lá, né? Se tiver as condições favoráveis, cresce uma planta maravilhosa. Então, existem bancos de germoplasma, né? Que você guarda o material genético dessas espécies, que pode ser usado em reflorestamento, pode ser usado em várias situações, para estudos, né? E tudo mais. Então, isso é feito a partir do conhecimento que já vem se acumulando com todos esses anos de estudo dessa ciência maravilhosa que é a genética, tá certo? Então, a gente já bateu aqui bastante papo, a aula já começou e a gente vai agora para os nossos slides. Então, ó, só para relembrar, quem ainda não fez a atividade, viu, Miojo? Você que é um nicinho, um gostoso, você vai na sua casa, lá na cozinha, e vai procurar algum produto que tenha no rótulo esse T aí, ó, dentro desse triângulo aqui amarelo. Isso indica um produto transgênico, ó. Se você acha um produto transgênico na sua casa, você vai tirar uma foto e vai mandar para mim, ó, professora Amanda, que tem esse Insta aqui, ó, @profa.bioamanda. Tá certo? @profa.bioamanda. Manda a foto do transgênico e manda um textinho pequeno, como se fosse uma legenda, né? Olha, encontrei esse produto transgênico, os transgênicos são isso, isso e aquilo. E você pode até acrescentar se você acha que isso é positivo ou negativo. Beleza? É capaz, Miojo, de na tua própria embalagem, na tua roupa, ter lá um T de transgênico. Fica veaco, porque se tiver, essa foto que você vai me mandar vai ser um selfie. O que é que você acha disso, hein? Então, ó, vamos continuar a nossa aula de biologia. Nós estamos revisando genética comigo, professora Amanda, né? Então, quem que se sentir à vontade, ó, pode vir aqui no nosso Insta, que eu vou fazer essa postagem a partir das fotos de vocês, combinado? Beleza, eu já recebi algumas, viu? Já recebi umas 4 fotos, mas eu sei que eu tenho muito mais alunos que isso, né? A gente está aqui com o chat com 1, 2, Juazeiro do Piauí chegou agora, 3, Ribeiro do Piauí. Então, a gente tem vários polos que estão me ouvindo, estão assistindo nossas aulas, então vamos participar, tá certo? Vamos participar da brincadeira pela internet, tá? Então, @profa.bioamanda, foto de rótulos de produtos transgênicos, é para mandar para mim. Bora começar aqui para ver se vocês estão lembrados lá do comecinho, vamos? Eu não vou conversar muito agora não, a gente vai começar a comentar as questões, combinado? Galera que tá pelo IPTV, usem o chat para responder as questões, as mensagens, tá certo? Não vou ler a questão, vou só comentar daqui a pouco, primeira questão, 2 minutinhos, não, 3 minutinhos na tela para a gente começar a nossa revisão, valendo!
Muito bem, gente, bora lá. Cadê essas respostas, hein? Olha só, sobre os processos. Cadê miojo tu nesse jogo do bicho bem aqui? Cadê você? Cadê você nessa resposta? Cadê Caio, Evelyn? Vamos lá, gente. Cadê a turma de Eliseu Martins, Juazeiro, Lagoa de São Francisco e Ribeiro? Vamos lá. Sobre os processos de divisão celular, conhecidos como mitose e meiose, assinale as ou a proposição correta, tá? Ele tá achando que é letra A. Vou botar aqui, ó. M de miojo. Vamos lá. Para a formação de células reprodutivas, a meiose é fundamental? É fundamental, sim. Verdadeiro. Células reprodutivas, meiose, tá? Células somáticas, ou seja, as células que vão compondo, né, o nosso corpo, mas não estão envolvidas com reprodução, não são gametas, nem óvulo, nem espermatozoide, é célula somática. Elas se dividem por mitose. Combinados? Vamos lá. B. Na prófase 1 da meiose ocorre a permutação ou crossing over, evento que contribui para a variabilidade genética dos organismos. Sim, verdadeiro, tá? É na prófase 1 da meiose. Tem um processo lá na meiose que quando as células estão se dividindo para formar gametas, né? Há aquela produção dos cromossomos e tudo mais, e tem um momento onde há uma troca, né? Esses genes que estão aqui se embaralham e eles vão fazer o crossing over, que é o que a gente chama de permutação, tá? E isso contribui para a variabilidade genética dos organismos, sim. É isso que justifica, por exemplo, o fato de todos nós sermos da mesma espécie, Homo sapiens, mas a gente não se parece muito, não. Né? Nem fisicamente, geneticamente a gente se parece, mas, por exemplo, alguns vão ter predisposição para carregar algum tipo de doença, para ter algum tipo de patologia ou doença, outros não. Uns vão ser resistentes à Covid, outros não. Então, existem uma variação entre indivíduos da mesma espécie, é isso que se chama variabilidade genética. Ó, na pergunta diz assim, pode ser a ou as proposições corretas, tá bom? Então, pode ter mais de uma, tá bom? C. Ambos os processos acontecem nas células somáticas do corpo humano? Não. A meiose só acontece nas células, né, reprodutivas, tá certo? A mitose é quem acontece nas células somáticas. Tá bom? E não são ambos os processos, não a mitose nem a meiose, não. Só a mitose acontece aqui nas células somáticas. D. Por ser um processo reducional, a mitose ocorre com maior facilidade nos organismos vivos, né? Olha só, gente, a mitose não é reducional. Quem é reducional é a meiose. Por que que ela é reducional? Olha só, porque eu tenho uma célula 2N que dá origem, né, a 4 novas células com a metade do número de cromossomos. Vocês lembram disso? Por quê que é preciso ser assim, professora? Porque um óvulo, ele tem só uma quantidade de cromossomos. E os espermatozoides também têm só a metade dos cromossomos, porque são formados por meiose, que é reducional, reduz a metade o número de cromossomos. Mas quando eu junto, né, quando eu fecundo o óvulo com o espermatozoide, o zigoto volta a ser 2N, porque eu vou pegar as informações genéticas maternas e paternas. Então, o zigoto volta a ser 2N e ter o número adequado, normal, de cromossomos, tá certo? E na letra E, tanto a mitose quanto a meiose ocorrem somente em células haploides. Falso. A célula haploide é essa que tem só a metade do número de cromossomos, certo? Quando eu falo N, 2N, vocês compreendem? Todo mundo entende isso? Por favor, me respondam. Porque é assim, ó, por exemplo, na nossa espécie, nós temos 46 cromossomos, tá? Esses cromossomos, eles se agrupam aos pares.
Então, a gente tem 23 pares, ok? Quando eu falo do conjunto completo de cromossomos, né, que se agrupa aos pares, eu chamo 2N, né? 2 vezes o número de cromossomos. E aí a gente vem bem aqui, ó. Quando eu faço o óvulo ou o espermatozoide, a meiose, eu origino gametas N, ou seja, esses gametas vão ter só a metade do número de cromossomos, tá? Então, vai ser 23 no gameta feminino, no óvulo, e 23 no gameta masculino, no espermatozoide, por exemplo. Então, quando eu somo os dois, faço um zigoto, aí a gente entra nessa situação aqui que eu já tinha apresentado para vocês. Tá certo, gente? Ok? Tá bom? Então, a mitose e a meiose, elas acontecem em células diploides. Ou seja, elas originam novas células a partir de células diploides, com o conjunto completo de cromossomos, tá bom? Valeu? Todo mundo compreendeu? Certo? E hoje você estava correto também, viu? Vamos lá, seguindo? Alô, atenção, Juazeiro do Piauí. Tem gente aí, gente? Tem alguém aí em Juazeiro? Eliseu Martins. Ribeiro, cadê vocês nesse chat, gente? Dêem um alô aqui, respondam as questões, coloquem as respostas aqui pelo nosso bate-papo, tá certo? A gente precisa que vocês respondam, a gente está aqui para revisar, tá bom? Vamos mais uma, então? Olha só, segunda questão. Aqui eu vou deixar 2 minutinhos para vocês responderem. Valendo 2 minutos. Não, bota 3, Jana, porque o negócio aqui tá devagar hoje, hein? 3 minutinhos na tela. Valendo!
Olha aí, minha gente, o negócio agora começou a funcionar, né? Chegou aí o Eduzinho no nosso chat, já respondendo, acha que é a B, o Nissim acha que é a A, ora chama Nissim, outra hora chama miojo, é assim mesmo, não é não? Então vamos lá, a mitose e a meiose são dois processos importantes que garantem a divisão das células. Sobre a meiose, marque a alternativa incorreta. Aqui não é verdade. Então, estão em dúvida entre A e B, não é isso? Vamos lá. Na meiose são formadas 4 células filhas. São formadas 4 células filhas? Sim. Eu mostrei para vocês aqui nessa baguncinha que eu fiz, ó. A gente tem uma célula haploide que origina, isso é o resumo do resumo do resumo, né? Porque a gente já viu o processo. Então, a gente tem aqui essa formação de 4 células haploides, 4 células filhas, tá certo. B, a meiose ocorre em células somáticas. Ô miojo, quais são as células somáticas? As células somáticas são as células do corpo, do organismo, pode não ter um corpo, né? Mas esse organismo tem células que não servem para a reprodução. Todas essas células que não são gametas são células somáticas. A meiose, ela só ocorre em células gaméticas, em células reprodutivas de animais. Então, qual é a que está incorreta? Em Eduzinho, letra B. Essa aqui está incorreta. Porque quem acontece nas células somáticas não é a meiose, é a mitose. Combinado? Essa aqui é a falciane. Deixa ela guardada aí. Na meiose, observa-se a formação de células filhas com metade do número de cromossomos, certo. 2 divisões celulares são observadas na meiose? Sim, esse processo de sair de uma célula 2N passa por mais 2 processos até chegar nas 4 células filhas. Tá? São 2 divisões, é a meiose 1 e a meiose 2. E aí, aquela que a gente tinha visto na primeira, né? Na prófase 1 da meiose, pode ser observado o crossing over ou a permuta. Que origina a variabilidade genética, né? Ok, gente? Então, essa daqui também está certa. Qual é a que está errada? Letra B de bolotinha. É essa alternativa aqui que a gente vai marcar. Combinado, galheras? Podemos seguir? Confundiu, não foi? Tem problema não. Aqui é para se confundir, a gente desconfunde. Tem problema nenhum. Vamos adiante, então. Agora a gente caiu na bichona, na genética. Vamos usar aquele quadro de Pinner, né? Então, vamos lá. Terceira questão, 3 minutos na tela. Essa daqui vai dar mão de obra. Valendo!
professor aí, professora, para mandar um alô no chat para saber se vocês estão acompanhando. Pedro II, bom dia, bem-vindos à nossa aula, tá certo? Olha só, cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho, os descendentes serão como? Vai sair todo mundo vezinho, vezinho? Todo mundo vezão, vezão? Como é que vai ser isso aí? Vocês conseguiram fazer a partir do quadro de Pinet? Olha só, vem comigo aqui que eu vou ensinar para vocês de novo. Se eu tenho um cruzamento, eu vou pegar esses dois aqui, ó. Essas duas letrinhas, na verdade, se são duas, é porque é justamente aquela história, né? Vem de cada um, vem uma de cada gameta. Do gameta fêmea e o macho, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui, ó, vezinho, vezinho. Vou botar aqui o minúsculo. Cruzando com vezão, vezinho. Vamos ver o que é que sai aqui, gente, ó. O quadro de Pinet vai te ajudar com isso. Deixa eu melhorar essa letrinha aqui para não ficar confuso para vocês. Ó. Né? Vamos cruzar vezinho, vezinho com vezão, vezão. Isso aqui é o quadro de Pinet. Ó. Esse primeiro cruzamento aqui, vou pegar outra cor para ficar bem interessante, ó. Vezão, vezinho. Vezinho, vezinho, não é isso? E esse de baixo, de novo. Vezão, vezinho. Vezinho, vezinho. O que foi que a gente viu no resultado? Saíram duas vezão, vezinho. E duas vezinho, vezinho. Então, se o total são 4... 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 é 100%. Se a metade saiu vezão, vezinho, e a outra metade saiu vezinho, vezinho, a gente pode dizer que saiu como, ó? 50% de que cor? Porque a gente ainda tem que ver isso aqui, ó. As ervilhas verdes são recessivas homozigóticas. Então, 50% são verdes. E as amarelas, elas vão ser heterozigóticas. Aqui, ó, vezão, vezinho. Bora ver se a gente acertou. Foi assim, foi que a gente viu. Ó, 50% vezão, vezinho, amarelas, né? Isso. E 50% vezinho, vezinho, verdes. Olha aí quem foi que disse letra C, só todo mundo. O Caio disse I, o Nissim disse D. Vamos ver o que foi que deu problema? Ó, quando você faz, miojo, pelo quadro, fica mais simples, você não erra mais, tá certo? Ok? Vamos fazer mais um exercício? Olha só, vamos fazer um cruzamento. Entre as amarelas. Opa, desculpa. As amarelas, que são homozigóticas. Só para a gente treinar, tá? Homozigóticas dominantes e verdes puras também, né? Heterozigóticas ou homozigóticas recessivas. Como é que vai dar o resultado desse cruzamento aqui? Então, você vai pegar as amarelas dominantes e cruzar com as verdes. Faz o quadro de Pinet, ó. Nesse quadro aqui, eu vou cruzar, ó, vezão, vezinho, né? De novo, vezão, vezinho. De novo, vezão, vezinho. Vezão, vezinho, de novo. Aqui vai sair que cor, galera? Nesse cruzamento, exercício que eu fiz aqui para vocês. Olhando por esse aspecto. Todo mundo ficou vezão, vezinho. Se ela é heterozigótica, mas tem o dominante, ela vai sair de que cor? Todo mundo vai sair amarelo. Amarela. Combinado? Entenderam agora? Caio, você corrige... tá tudo certinho, né? Caio, o Eduzinho acertou. Entendeu? Pronto, miojo, massa que você entendeu. Perfeito. A gente pode passar adiante agora, não é? Tá combinado assim? Então, quando faz o quadro, fica mais simples para visualizar como que vai sair esse cruzamento. Tá certo? Eu vou botar aqui como um exemplo para vocês não confundirem o que foi feito aqui. Tá bom? Isso é só um exemplo. Não! Pelo amor de Deus.
aqui é um exemplo, tá bom? Não tem a ver com o resultado. O resultado tá ali em azul e vermelho do outro lado, tá certo? Isso aqui tudo é nosso exemplo. Combinado? Bora mais uma? Eita, acertamos! Agora vamos comigo aqui. Leia as afirmações abaixo relativas à transmissão dos caracteres na reprodução sexuada. Então, a gente tem essas 3 informações e aí a gente quer saber quais as que estão corretas. Então, eu vou deixar nesse quadro aqui para vocês me dizerem quais são as corretas e depois a gente procura isso na nossa resposta lá do outro lado. É isso, né, Eduzinho? Tomara que caia só isso na prova. Pois então tá, eu vou preparar uma prova ainda bem legal para vocês, que vai ter os quadros de Pinê sim para vocês fazerem. Combinado? Então vamos observar, leiam e busquem as respostas, as afirmativas aí, ó. 1, 2, 3. Quais delas estão corretas? Tá bom? Leiam com atenção. 3 minutos para a gente ler direitinho e já a gente comenta. Valendo! Muito bem, meus amores, a gente está de volta aqui e a gente está buscando as afirmativas corretas. Cadê, seus meninos? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Foi pouco tempo? Não, mas então a gente vai fazendo juntos, tá bom? Vamos ler a primeira para ver se ela está adequada? Vamos lá. Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido às informações contidas no sangue dos pais, que se concentram no esperma do homem e nas excreções vaginais da mulher.
Meu Deus, Eduzinho, isso aí é tão antigo. Isso aí é do tempo de Aristóteles, que nem se conheciam os genes ainda, nem a genética, nem nada. E se achava que as características, né, que a gente tem, que a gente carrega, eram transmitidas pelo sangue. Por isso que ainda hoje a gente ouve a expressão: eita, menino, que fulano tem um sangue forte, porque o menino é a cara dele. Não é o sangue forte, não, cabeção, não é passada pelo sangue. Tá certo? E as informações não estão no sangue. As informações estão onde, Eduzinho? Me conte você. No DNA, não é isso? Não é isso, Caio? Não é isso? Deixa eu ver quem mais está aqui, minha gente. O miojo. Não é não? Cadê quem mais? É isso. A turminha que está participando é essa. Então, a informação não está no sangue, está no DNA. Tá bom? E esse DNA, ele não vai estar concentrado nas excreções vaginais da mulher, ele vai estar concentrado no óvulo, que é a célula reprodutiva feminina, ok? Então, essa primeira aqui já caiu fora. Primeira não está correta, a gente está buscando as corretas para marcar lá do outro lado, não é? 2. Todo mundo entendeu isso aí? Tá? Os caracteres são transmitidos dos pais para os filhos devido às informações contidas no interior das células reprodutoras masculinas e femininas, chamadas gametas, que se unem na fecundação, cuscuz. Ai, que tudo! Aqui, ó, se unem na fecundação. Essa aqui tá verdadeira. Agora sim, é como se tivesse corrigido essa daqui de cima, né? Vamos lá para frente. Mais uma. 3. Os cromossomos existem aos pares nas células e os genes ocupam um lugar definido no cromossomo, chamado locus gênico. Assim, os genes também existem aos pares. Até aí tá verdade, viu? Ok? Então, olha só. Os pares de cromossomos semelhantes são chamados cromossomos homólogos. E os pares de genes, os pares de genes que ocupam o mesmo locus nesses cromossomos são chamados de genes alelos. Oxi, verdadeiro. Então, quais são as corretas? 2 e 3. E o Caio já disse pra gente, ó, alternativa B, 2 e 3 apenas. Ok, gente? Vamos pra frente? Tá certo? Errou, cuscuz? Ah, gente, mas a gente acerta na próxima, tá bom? Não tem problema, não. A gente só confunde um pouco, mas a gente vai conversando e resolvendo. Vamos ver se ainda dá. Ah, essa aqui tá fofinha. 3 minutinhos para vocês responderem essa aqui. Valendo!
Bora lá. O Caio já respondeu. Não, essa do Caio é a resposta da última, né? E o Eduzinho tá respondendo agora, letra D. Vou marcar aqui, hein? Indique a proposição que completa de forma correta a afirmativa abaixo. Vem comigo. Por meiose, uma célula... N, 2N. Vamos lá lembrar como é a meiose? Uma célula diploide ou haploide? Hein? Uma célula diploide. Aqui pode ser ou 2N. Vamos eliminar aqui, olha. A célula não vai ser N nem haploide. A gente fica entre A, B e C, combinado? Pode ser 2N ou diploide. Até agora, A, B e C. Com quantos cromossomos? 20, 10, 46... vamos ver mais para frente? Formará o quê? Quantas células? 2, 4. Que são haploides ou diploides, né? Então, eu acho que bem aqui, meus amores, é letra C. Vamos conferir, ó. A gente está falando de meiose, né? Meiose. Por meiose, uma célula. Vamos confirmar aqui, letra C. Diploide, né? Que é a que tem um número completo de cromossomos. Com 46 cromossomos, formará 4 novas células filhas haploides. Então, é a letra C mesmo. Né? Com 23 cromossomos cada uma. Olha aí, galerinha, letra C. C de Caio, que acertou lindamente. Acertamos. C de Cuscuz, que acertou também. Parabéns, meus amores, é isso mesmo. Estão indo muito bem na aula de hoje. Vamos mais uma. Essa daqui eu não vou dar tempo não, que a gente está só com 2 minutinhos para a gente finalizar, tá certo? Então, olha só. O sucesso dos experimentos de Mendel, lá o pai da genética, né? Está diretamente ligado ao material escolhido para a sua pesquisa, as ervilhas. Analise as alternativas abaixo e marque a única que não representa uma vantagem do uso dessa espécie. Mendel escolheu as ervilhas, quase não sai. As ervilhas por quê? Porque ela tinha um cultivo super fácil, é verdade, a primeira. Ela produz poucos descendentes? Mentira. Ela produzia bastante descendentes. O ciclo de vida é curto, era rapidinho, ele conseguia, sabe, ter as outras gerações. Ela tem uma facilidade de polinização artificial. Sim, lembra que ele cortava as anteras das flores para fazer a polinização cruzada? Né? Ele possui muitas variedades? Sim, que são justamente as características que vão ser observadas. Então, na verdade, ele tem um fácil cultivo, um ciclo de vida curto, facilidade de polinização artificial, polinização cruzada e tem muitas variedades. Então, a alternativa correta aí, letra B de bolhotas. A correta que, na verdade, é uma que não representa uma vantagem, né? E aí vamos para a última, um experimento ao cruzar plantas puras de flores roxas com plantas puras de flores brancas, obteve-se 100% de plantas com flores roxas em F1, ou seja, na primeira geração que surgiu. Levando em consideração que o experimento obedece à primeira lei de Mendel, espera-se que em F2 as flores roxas e brancas apresentem-se em uma proporção de quê? Se a planta é pura, de flor roxa, e todo mundo saiu roxa, quer dizer que a branca é a recessiva. Então, é assim, ó, Bzão, Bzão, cruzando com Bzinho, Bzinho, né? Pura de flor roxa com pura de flor branca. Aqui é o primeiro cruzamento, vai sair todo mundo heterozigótico, ó. Por isso que sai todo mundo roxa. Aí, o que é a F2? F2 é isso bem aqui, ó. Cruzar Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Essa é a proporção lá da primeira lei de Mendel. Então, vai sair, ó, Bzão, 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 Bzinho. De novo, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Aqui, roxa, 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 branca. Só uma branca. Então, a proporção é de 3 para 1. Tá aqui, ó.
3 roxas para uma branquinha. Eita, essa foi corrida para a gente conseguir finalizar a tempo, gente, nos últimos segundos. Essa aí era só lembrar da proporção que é regra na primeira lei de Mendel, tá certo? Então, obrigada pela participação, vocês arrasaram na aula de hoje. Tenham um ótimo finalzinho de sábado letivo, ó. Beijo e até quarta-feira que vem. Até mais, tchau, tchau.